Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta é disponibilizada no nosso site www.adelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 11, que tem como tema Despertemos para a vinda do grande Rei. Chegamos ao capítulo 25 do Evangelho de Mateus. E também é um capítulo escatológico, do Novo Testamento, dos trechos, evangelhos, cartas, livro do Novo Testamento, que contém aí um conteúdo escatológico. E Mateus, capítulo 25, também faz parte deste seleto grupo de escritos que revelam acerca dos acontecimentos futuros. E em Mateus, capítulo 25, o Senhor Jesus aborda a parábola tão famosa das 10 virgens. Mas para que você entenda a parábola das 10 virgens, você precisa dar uma analisada no contexto, onde o Senhor Jesus, no capítulo 24, ele vem mostrando vários acontecimentos futuros para os seus discípulos, em particular. Se você notar, no início do capítulo 24, Jesus está conversando com os seus discípulos, que perguntam para ele: mestre, quais serão os sinais da tua vinda, do fim dos tempos? E Jesus vai conversando com eles. Mas quando o Senhor Jesus vai explicando acerca dos acontecimentos e mostrando os dois grupos de seres humanos que existem na Terra, Jesus deixa claro no capítulo 24, versículo 40, que tem 2 estarão no campo. Jesus não está falando de 2 agricultores, isso até pode acontecer, mas Jesus, em outra parábola, ele diz que o campo é o mundo. E ali ele usa uma expressão, significando 2 tipos de seres humanos que estarão no campo da terra, e na sua vinda será levado um e deixado o outro. Porém, acredito que de repente os discípulos ficaram até muito confiados, pensando: nós estamos com o mestre, com certeza nós seremos o grupo que seremos levado. Mas o Senhor Jesus chama a atenção dizendo que tem 2 tipos de noiva, 2 tipos de mulher, que ele diz que estão trabalhando no moinho, e moinho diz respeito à igreja, lugar de trigo. E ele se dirige especificamente à igreja, talvez até querendo, em outras palavras, falar para eles: não fiquem tão confiados, porque entre vocês mesmos, minha igreja, haverá uma separação também. Aí ele vem trazendo o capítulo 25 de forma bem clara, falando especificamente para a igreja. E aí então ele mostra que tem a noiva prudente e tem a noiva que não é prudente, é vista como tola. Então ele passa diretamente essa mensagem para os seus discípulos não ficarem excessivamente confiados ao ponto de perderem a vigilância, pois da própria igreja, ou entre a própria igreja, haverá uma separação também. Algumas noivas ficarão, outras serão levadas. E nós vamos ver aqui vários aspectos da análise deste capítulo. A lição tem 3 partes. A primeira parte nos diz assim, primeiro slide: interpretando a parábola das 10 virgens. Primeiro tópico: o reino dos céus será semelhante a 10 virgens. Segundo tópico: 2 classes de virgens. Terceiro tópico: o que representa o azeite. Quarto tópico: a chegada do noivo. Subsídio teológico: o capítulo 25 de Mateus é uma continuação do capítulo 24. A partir do versículo 23 de Mateus 24, Jesus começa a explicar de forma direta acerca da sua vinda e faz algumas colocações que têm o seguinte significado. Depois você vai baixar os slides e você vai ter contigo também para passar para os irmãos. Preste bem atenção. Próximo slide. Letra A. Portanto, se vos disserem, isso lá a partir do versículo 23 do capítulo 24. Eis que está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Mateus 24, 26 ao 28. Letra B. Isso significa que Jesus não pisará na sua volta em locais da terra, reunindo grupos de pessoas como falsos líderes já haviam feito em sua época. Então, quando ele diz que será como um relâmpago, já deixa claro, ele não vai pisar na primeira fase da sua vinda, ele não pisa na terra, porque o relâmpago ocorre em cima. Também no interior da casa, está relacionado a pessoas que morrem, e os outros mencionam que Jesus veio para estas pessoas que partiram.
também isso é refutado. Jesus disse, se alguém disser, está lá no interior da casa, como eu já ouvi, Jesus vem para quem morre, não vai voltar. Isso é refutado. Não, ele vai voltar verdadeiramente. Letra D. Quando Jesus menciona o relâmpago, ele quer dizer que ele não pisará na terra nessa primeira fase de sua vinda, e que sua vinda será para o seu povo no mundo inteiro. Não vai ser para algumas pessoas apenas, em alguns locais específicos. Não, é no mundo inteiro, ele vai buscar o seu povo. Ou do Oriente ao Ocidente, é o que ele quis dizer. Também não é preciso avisar um abutre sobre onde está um cadáver, pois ele acha. Portanto, os filhos de Deus não precisam se preocupar em ir até algum lugar para esperar Jesus, pois onde estiver os filhos de Deus, ali estes serão encontrados e levados, tal qual acontece com um cadáver, que é achado e levado de onde estiver. Então Jesus deixa claro, ninguém precisa ir em algum lugar esperar, não. Ninguém avisa um abutre onde está o cadáver, ele vai e acha. Então onde tiver um filho de Deus preparado, será achado por Jesus e também levado. Próximo slide, letra D. Do versículo 29 ao 35, Jesus faz uma revelação, lá no capítulo 24, do que ocorre depois do arrebatamento. Menciona a grande tribulação, a segunda fase da sua vinda no final da grande tribulação, ele também menciona. Também menciona o início do milênio e o reagrupamento do seu povo. Jesus faz uma revelação do tempo da sua vinda, que será no tempo da geração que viria depois do florescimento da figueira. Jesus revela que os que verem estas coisas se cumprindo, estes saberão que Jesus está às portas. Letra E. Do versículo 36 ao 51, Jesus chama a atenção para a importância da vigilância. Chama a atenção de todo o seu povo, especialmente dos líderes, e faz uma separação dos dois tipos de seres humanos que existem na terra e os dois tipos de noivas que existem na igreja. Letra F. Pelo fato de Jesus estar despojado de sua glória naquela ocasião, ou seja, não tinha onipotência, nem onipresença, nem onisciência. Então ele menciona que o dia e hora nem ele sabia, somente o Pai. Isso não quer dizer que agora ele não saiba. Também Jesus distingue os dois grupos que estão na terra quando ele fala de Noé com sua família e os demais que não temiam a Deus. Menciona os tipos de seres humanos que estão no campo do mundo, onde um será tomado e deixado o outro, e também menciona que no moinho, que é o lugar de trigo, ou a igreja, estão duas mulheres, uma será levada e deixada a outra. Eu estou explicando para você o contexto, por que ele menciona no capítulo 25, que ele vem explicando no capítulo 24 tudo isso e se dirigindo diretamente à sua igreja. Aqui Jesus se refere especificamente ou especialmente à sua igreja. Para ficar mais claro a mensagem para a sua igreja é que Jesus expôs a questão das 10 virgens no capítulo 25 de Mateus. Próximo slides. Na parábola das 10 virgens, Jesus destaca a importância de se estar preparado para esse dia. O tema principal da parábola das 10 virgens é a preparação. Jesus deixa claro que haverá uma separação entre a sua própria igreja, as prudentes das tolas. Ainda deixa claro que essa separação será entre sua igreja de forma completa. Por isso usa a expressão do número 10, que para todos eles, este entendimento, representa a completude. Por isso que ele menciona o 10. Isso não tem nada a ver, hoje tem pessoas interpretando errado, que 50% vai ficar e 50% vai subir. Não. Na cultura judaica, o 10 era a completude. Jesus está dizendo que haverá completamente uma separação dentro da própria igreja. Então vai subir as prudentes e as tolas vão ficar. Jesus faz menção da presença fundamental da pessoa do Espírito Santo nas lâmpadas, que é o espírito do homem, das noivas, o espírito das noivas. Para quem não sabe, lá em Provérbios 20 e 27, a Bíblia diz que o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Então a lâmpada, ali, em capítulo 25, se refere ao espírito dos homens, ou das noivas. Jesus revela ainda que depois do arrebatamento haverá uma celebração no céu com a sua igreja. Próximo slide, letra H. Jesus chama a atenção, eu já estou explicando aqui todo o capítulo 24, também 25,
e você entenderá bem a lição. Jesus chama a atenção da igreja para o grito que se ouviu à meia-noite. O que significa isso? Para a igreja, o horário da meia-noite significa um período de transição, onde termina um tempo e inicia outro. Com a vinda plena do Espírito Santo no dia de Pentecostes, inicia um novo tempo para a igreja na terra. Nesse tempo, o Espírito Santo vem falando com a igreja, conforme diz a Bíblia, né? Quem tem ouvidos, ouça. Ouça o que o Espírito diz às igrejas acerca da vinda do esposo. Ele vem falando desde quando desceu no dia do Pentecostes. Somente o Espírito Santo tem condições de ver o esposo vindo e também gritar aos ouvidos da noiva. Então, esse grito, quem está dando é o Espírito Santo. No livro do Apocalipse está escrito que o Espírito e a noiva dizem vem, conforme Apocalipse 22:17. Fazem 2000 anos que o Espírito Santo está gritando para a noiva, aí vem o esposo. Então, tem pessoas que acham que na hora da vinda do Senhor Jesus, a igreja vai ouvir um grito, aí vem o esposo. Na verdade, irmãos, faz 2000 anos que o Espírito Santo vem gritando, aí vem o esposo, porque a Bíblia confirma isso no livro de Apocalipse. A Bíblia diz que o Espírito já diz vem. Então o Espírito está falando para a igreja. Então nós temos que prestar atenção. Segunda parte da lição nos diz assim, o arrebatamento da igreja é iminente. Então só para você entender a primeira parte da lição, trago aqui um contexto do capítulo 24 e exatamente o que significa a parábola das 10 virgens, com tudo aquilo que Jesus menciona na parábola. Agora a segunda parte, o arrebatamento da igreja é iminente. Primeiro tópico, a importância da vinda de Jesus. Segundo tópico, o significado do arrebatamento. Terceiro tópico, quando se dará o arrebatamento. Subsídio teológico, a vinda de Jesus é um dos principais temas da Bíblia, com cerca de 1.800 menções acerca desse assunto. 1.500 no Antigo Testamento e 300 no Novo Testamento. É um dos principais assuntos, porque o maior desejo de Deus é que o seu povo esteja unido a Ele. Por isso que é um dos principais assuntos. Próximo slide, letra A. A palavra arrebatamento tem sua origem no latim raptus e significa tirar com rapidez. O que significa isso? Isso traz a ideia de tirar algo antes que alguém pegue. O que é isso? Neste caso, a Bíblia se refere ao fato de o anticristo desejar prejudicar a igreja de alguma forma, porque lá em 2 Tessalonicenses 2 e 3, a Bíblia diz que o anticristo se manifesta primeiro na terra, antes do arrebatamento acontecer. Claro que se manifestar não significa ser revelado. Se manifesta, ninguém sabe quem ele é. Vem na astúcia de Satanás, na eficácia de Satanás, mentindo, vai tentar preparar um plano para prejudicar a igreja, e quando ele tentar fazer isso, executando isso, Jesus tira a igreja antes que ele pegue. Aí depois, Paulo explica aos Tessalonicenses, depois que for tirado, que o detém, que o Espírito Santo, a detenção do mal vai ser tirada, não o Espírito Santo vai sair da terra, ele não sai, mas a detenção do mal sai, quando ele levanta a igreja da terra, então vai ser revelado, depois do arrebatamento, vai ser revelado quem é o iníquo, mas ele está na terra antes da igreja ser arrebatada. E como ele vai tentar preparar um plano para prejudicar a igreja, Jesus pega a igreja antes que ele pegue. Aí vejam bem, prestar atenção, neste caso a Bíblia se refere ao fato de o anticristo desejar prejudicar a igreja de alguma forma, mas antes que isso aconteça, Jesus tirará ela daqui. Isso também ocorreu com Enoque no Antigo Testamento. Quando a Bíblia diz que Enoque foi transladado para não ver a morte, significa que Enoque estava correndo risco de vida e Deus lhe deu livramento, conforme Gênesis 5:24 e Hebreus 11:5. Deus livrou Enoque, Deus livrou Noé e Deus livrou Ló. Isso mostra o livramento de Deus para o seu povo, ou aqueles que lhe agradam. O arrebatamento da igreja será um grande livramento que Deus dará para a sua igreja. Letra C. O tempo está dentro do período, a lição comenta esse período, né? O tempo está dentro do período da geração que viria depois do florescimento da figueira, que foi em 1948. Porém, não sabemos quantos anos é a geração que Jesus menciona. Geração de 70, 80 ou 100 anos. Não sabemos. Aplicação. Precisamos estar preparados. Nós somos a geração que viria depois do florescimento da figueira. Mas nós não sabemos se é uma geração de 70, de 80
ou de 100 anos, mas é a geração que viria depois do florescimento da figueira. Tudo isso vai acontecer, Jesus falou, inclusive o arrebatamento da igreja. A verdade é que nós temos todas as condições de ser a geração do arrebatamento. Próximo slide, terceira parte. Uma vida cheia do Espírito e de santidade. Primeiro tópico, prontidão e santificação. Segundo tópico, estar cheio do Espírito Santo é um estilo de vida. Terceiro tópico, andando em santidade para com todos. Subsídio teológico. Um dos principais ensinamentos da parábola das 10 virgens é a questão do preparo. Jesus sempre ensinou aos seus discípulos que esses devem estar preparados para a sua vinda. Por isso, Jesus menciona em Marcos 13:33 que seus discípulos devem olhar, vigiar e orar. Próximo slide diz assim: é por meio do cumprimento da ordem de Jesus, dada em Marcos 13:33, que conseguiremos buscar o preparo ideal para o dia do arrebatamento. Vejamos o que significam os verbos que Jesus mencionou. Lembrando que verbo denota ação. Letra A, olhai, do verbo olhar. Significa que devemos estar olhando o cumprimento da palavra de Cristo concernente os sinais da sua vinda. Letra B, vigiai, do verbo vigiar. Vigiar denota guardar. Isso ensina que devemos guardar o azeite em nossa lâmpada ou manter a presença do Espírito Santo em nosso espírito. Letra C, orai, do verbo orar. A oração é o meio pelo qual se preserva a intimidade com Deus. É por meio da oração que vem o interesse pela palavra de Deus e isso resultará em uma vida de santidade. Lembrando que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. Aplicação. Devemos agradar o Espírito Santo por meio de uma vida de renúncia e obediência a Deus, conforme Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito Santo, da promessa com o qual fosse selados para o dia da redenção, e também 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor. Dessa forma estaremos com nossas lâmpadas cheias e estaremos seguros para a volta do Senhor. E a nossa conclusão nos diz assim: assim como as virgens prudentes devem estar com as nossas Assim como as virgens prudentes, devemos estar com as nossas lâmpadas cheias para irmos ao encontro do noivo. Que nossas lâmpadas possam estar sempre acesas. Para isso, elas devem estar cheias de azeite. Devemos estar vigilantes contra toda ação de Satanás, que tentará, por todos os meios, desviar a nossa atenção da realidade do arrebatamento da igreja. Efésios 5:14. Que possamos estar de prontidão para a vinda do nosso noivo. Não é tempo de ficarmos prostrados, e sim atentos para ouvir a voz de Deus. Mateus 26:41. Nós chegamos ao final de mais uma lição que explica a parábola do capítulo 25 das 10 virgens. Eu mostrei aqui o contexto, Jesus vem aqui falando para os discípulos no capítulo 24, mostrei aqui o significado dos acontecimentos da parábola das 10 virgens e friso a questão e a importância do preparo espiritual para o arrebatamento. Ter o Espírito Santo em nossas lâmpadas, em nosso espírito, mas para ter o Espírito Santo, observe os verbos da preparação. É uma mensagem que eu ministro em palestras. Se você desejar um dia que nós venhamos a palestrar na sua igreja acerca da escatologia e principalmente da volta do Senhor Jesus, terei o prazer de palestrar esta palestra, de ministrar essa palestra para os irmãos, os verbos da preparação. Olhai, vigiai e orai, e assim você estará pronto, esperando o Senhor no dia da sua volta. Deixa o teu ok nesse vídeo, compartilha esse vídeo e domingo na igreja estaremos então com um tempo maior, se aprofundando na lição de número 11. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.